Então, nós vamos lavar roupa suja. O tema da minha ministração hoje é lavando a roupa suja. A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Vamos repetir comigo essa parte? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Amém. Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós. Inclusive por muitas pessoas terem deixado as suas casas a fim de vir aqui agora cultuar ao Senhor juntamente em família. E eu tenho certeza que nós saímos dos nossos lares a fim de ouvir a palavra que o Senhor quer tratar aos nossos corações. Então que ela seja como uma semente, jogada e jorrada em cada coração, e que no devido tempo ela venha dar o seu fruto. Vivifica esse sermão e toca nos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, a igreja de Jesus, ela é maravilhosa. A igreja de quem? De Jesus, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja tem um dono. O dono dela é Jesus. E o modelo de igreja que todo pastor e toda liderança quer ter é o modelo da igreja primitiva. De lá que nós tiramos as bases, né? Crescimento, desenvolvimento, comunhão. Mas pastor, o que significa igreja primitiva? Igreja primitiva significa a primeira igreja, a igreja que foi estabelecida por Jesus, que está lá registrado em Atos 2, né? E essa igreja, ela foi estabelecida por Jesus após um grupo de 120 pessoas estarem reunidas, serem cheias do Espírito Santo, revestidas de poder, e aí eles começaram a colocar em prática aquilo que Jesus ordenou. O que Jesus ordenou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os evangelhos são incríveis, os 4 evangelhos que nós temos são incríveis. Ali nós temos os ensinamentos de Jesus, os seus treinamentos, os seus encorajamentos, curas, milagres, que até hoje nos inspiram. Coisas maravilhosas nós encontramos ali. Porém, quando nós quisermos corrigir algo de espécie doutrinária na igreja, nós precisamos ir para as epístolas, para as cartas, que é a partir de Romanos, né? Que são as cartas paulinas, cartas essas escritas por Paulo, e depois as epístolas ou cartas gerais escritas pelos demais, que Tiago, Pedro, João. E a Bíblia termina com uma visão apocalíptica, que é dos últimos tempos. Então, por que a doutrina da igreja é estabelecida nas cartas? Até porque nos evangelhos a igreja ainda não havia sido instituída e estabelecida. Já havia o projeto no coração de Deus e de Jesus, mas ainda não havia sido estabelecida. Então, nós vamos mergulhar e descobrir que o que se precisa para ter uma igreja saudável. Diga, a igreja é uma família. E como toda família, a igreja também tem os seus problemas. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Claro que nós não teremos o tempo necessário, o tempo que precisávamos, ou que precisaríamos para esgotar todos os assuntos necessários. Mas nós traremos os pontos importantes para aquilo que Deus quer tratar com a gente hoje. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não se renova, porque ela não fica velha, ela é nova a cada manhã. E não se engane, ela não precisa ser atualizada, tá? Não se engane com isso. Existe um pastor aí que está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia, ela é tão atualizada que parece que quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, dizendo para ele haverá um tempo em que as pessoas ajuntarão para si mestres com comichões nos ouvidos, a fim de pregar coisas agradáveis aos seus ouvidos. A Bíblia, ela é muito atualizada. É o livro mais lido no mundo todo, e é ele que tem mudado as nossas vidas. Então, o primeiro modelo que nós temos
a ser seguido é o modelo da igreja primitiva. Precisamos olhar para a Bíblia para poder ver o que é que nós podemos extrair dela de melhor, para poder cumprir a nossa missão na nossa casa, porque o seu primeiro ministério começa na sua família. Depois, para poder cumprir o nosso papel aqui, nessas 4 paredes, na nossa cidade e quem sabe no mundo. Escute, Lagoa da Prata está esperando pessoas como você para ter uma transformação de vida. E Deus vai começar a usar você ainda mais para poder sacudir essa cidade. Com o seu testemunho, as pessoas, só de olhar para você, vai querer esse Jesus. Então, na igreja primitiva, algo interessante é que eles não negociavam a condição para receber Jesus. Para receber Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. Porque Jesus, ele só é salvador de quem ele é Senhor. Não tem como Jesus ser o salvador da sua vida se ele não é o seu Senhor. Jesus é o meu salvador, mas ele é o seu Senhor. Você faz as coisas de acordo com a vontade dele. Eles não negociavam. Tanto que em Atos, capítulo 2, versículo 38, da primeira pregação de Pedro, quando as pessoas perguntaram a Pedro: então, o que é necessário nós fazermos para que nós possamos ter Jesus? Ele disse: arrependei-vos. As pessoas tiveram um arrependimento. Foram poucas pessoas, 3.000. 3.000 pessoas. Descobrimos também que, além de não negociarem a palavra, eles eram unidos. Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Diga comigo, comunhão. Ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 50% em comum. 80%. Eles tinham tudo. Fala comigo, 100%. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que igreja. Se o meu irmão estiver passando necessidade, eu não vou deixar ele passar necessidade. Eu sou capaz de vender o que eu tenho para não deixar ele passar fome. Isso é união. Todos os dias, dia de terça-feira, dia de quarta, dia de domingo, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Gente, a igreja primitiva era falsa. Não, eles eram sinceros. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Se prepare, porque nós iremos colher muitas coisas maravilhosas. E dentre elas, pessoas que é o maior patrimônio dessa igreja. Nós também observamos que eles não negociavam os seus valores por qualquer coisa, inclusive por dinheiro. Às vezes você de repente entrou aqui pela primeira vez, nunca entrou numa igreja, já ouviu falar de igreja e tem uma má impressão dela. Mas o modelo da igreja que nós temos é o modelo de uma igreja, de pessoas, de pastores, de irmãos que não negociavam a palavra de Deus por qualquer coisa e nem por dinheiro. Observe o caso de Ananias e Safira, que está registrado no capítulo 5 de Atos, do versículo 1 até o versículo 10. Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Só que eles venderam essa propriedade e não entregaram tudo. Presta bastante atenção. Você viu em algum lugar que eles eram obrigados a entregar tudo? Não. Primeiro que eles davam de coração. Só que esse casal, eles quiseram fazer para poder aparecer para as pessoas. Nós vendemos uma propriedade por 100 mil reais. Só que na verdade eles tinham vendido por 150 mil. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Uma pessoa que vende uma propriedade e entrega isso nos pés dos apóstolos, ou que seja, deixa no gasofilácio da igreja, que vende uma propriedade, se vale 100 mil,
e dá 50 mil. 50 mil não é dinheiro demais, gente. Deus não teria que se alegrar com isso? Não teria? Só que para Deus não interessa quanto você dá, se o seu caráter está corrompido. Não adianta você querer fazer para poder aparecer para as pessoas, se o seu coração é um coração enganoso. Inclusive a Bíblia diz assim, que antes de você ofertar, se você tiver algo errado com o seu irmão, antes peça perdão para o seu irmão, corrija e deixa a oferta no altar, porque tudo que Deus quer é um coração quebrantado. Você precisa de entender isso. E essa igreja não aceitava pessoas mentirosas. Vocês não podem mentir ao Espírito Santo. Lembre-se, antes de você cometer qualquer tipo de infidelidade, inclusive com a mentira, você não está ferindo o seu irmão, mas Deus que te criou. Quando surgiu uma necessidade, eles conversavam a fim de resolver o problema, e eram criteriosos em todas as suas escolhas. Na escolha do sede, por exemplo, a primeira instituição dos diáconos surgiu com uma necessidade de atender as viúvas, de fazer as cestas básicas para elas. Os apóstolos, eles estavam com suas agendas cheias, inclusive se tratando do estudo da palavra e da oração. Eles não poderiam fazer isso. Então o que aconteceu? Escolham entre vocês, entre nós, 7 pessoas, cheias do Espírito Santo, prudentes, para que possam fazer esse serviço. E sabe o que diz Atos, capítulo 6 e versículo 5? Tal proposta agradou a todos. Tal proposta agradou 50% da igreja? Não, tal proposta agradou a todos. Eles tinham uma parceria incrível com o Espírito Santo. Na carta do concílio aos cristãos gentios, em um momento eles disseram, está registrado no capítulo 15 de Atos, no versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Pareceu bem não só a liderança da igreja, não só o grupo de gestão da igreja, mas pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Se você quiser ter sucesso na sua vida, você precisa andar em comunhão, em concordância com o Espírito Santo. Então, o primeiro modelo que nós precisamos de ter para a gente alavancar ainda mais e alcançar as multidões é o modelo da igreja primitiva. Que igreja modelo? Agora, você precisa entender que existe uma maneira extraordinária de se aprender. Pergunta qual? A melhor maneira de se aprender não é errando, é olhando os erros dos outros para não cometê-los. E você precisa fazer isso não com fim de julgamento, mas se tal pessoa errou nessa questão e eu vi que deu errado, eu não preciso errar também. Essa é uma forma sábia. E depois de tantas viagens missionárias do apóstolo Paulo, que também fazia parte da igreja primitiva, ele começa a enviar cartas às igrejas, a fim de consolá-las, direcioná-las e exortá-las. Só que exortação tem para nós uma conotação de exigência, né? De repente brutalidade nas palavras, mas uma exortação significa colocar a mão no ombro de alguém e ajudá-la a apontar o seu destino, confrontando-a com amor. Escute, você precisa andar do lado de pessoas que te amam, pessoas que se sentem bem ao seu lado, mas acima de tudo pessoas que confrontam você. Amigos seus de verdade são os amigos que apontam as suas falhas, mas também te dão a solução dos seus problemas a fim de você crescer. Você precisa entender isso. Então, Paulo ele envia a sua carta, a primeira carta à igreja de Corinto. Então, nessa primeira carta, a intenção dele é corrigir desordens que haviam surgido no meio da igreja. E quais desordens eram essas? Disputa entre os crentes. Vocês acreditam que na igreja de Corinto tinha disputa entre os crentes? Havia uma disputa. Havia desordem durante a Santa Ceia. Eles estavam celebrando a Santa Ceia de forma desorganizada e errada. Então Paulo enviou essa carta para poder falar para eles: vocês precisam esperar um pelos outros. Quando vocês se ajuntam para poder participar da Santa Ceia, um come mais, quem levou alguma coisa come, quem não levou nada não come nada. Vocês precisam se organizar, vocês são uma igreja. A desordem durante o culto era desorganizado. Incrível que uma das coisas que as pessoas mais falam quando chegam na igreja é: gostei da igreja porque a igreja é organizada.
E quando eu ouço isso, inclusive de pessoas que têm as suas empresas com muitos funcionários, eu fico mais feliz ainda. Mas nem sempre foi assim. Uma outra coisa que que Paulo faz para poder corrigir, era divisões, porque eles diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, não, mas eu sou de Paulo, como se fossem dois pastores da igreja, e as pessoas disputando quem que era melhor. Então Paulo dá um basta nisso. Paulo diz assim, esperem, por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Por acaso foi Apolo que morreu por vocês? Paulo plantou. O que significa isso? Plantei a semente no coração de vocês, plantei a igreja, mas eu precisei ir, e durante um tempo Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus quem dá o crescimento. Então deixa eu te falar aqui na igreja, para a glória de Deus, nós não temos preferências, porque nós sabemos de fato quem que é o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o dono dela. E uma outra situação que Paulo envia essa carta para a igreja de Corinto era a imoralidade, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Ele diz, por toda parte se ouve, Lagoa da Prata inteira está ouvindo, que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre, nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Tinha um cara lá dentro da igreja de Coríntios, numa linguagem lagopratense, estava pegando a mulher do pai dele. Chocou, né, irmão, você? E já se ouve isso por toda parte. Lagoa de Prata inteira está sabendo disso. E nem entre os pagãos existe uma coisa dessa. E vocês estão orgulhosos. E vocês ainda continuam soberbos. Não deviam, porém, estar cheios de tristezas e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Ah, se Paulo fosse o pastor dessa igreja. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entrega esse cara para o capeta. Calma. O que Paulo está querendo dizer é, conversa com ele educadamente. Fala para ele que ele está errando. Essa conversa vai fazer com que ele consiga matar a sua carne, para que o seu espírito cresça e no último dia seja salvo. Então isso aqui você precisa entender, que não é entregar para o Satanás. Você está excomungado da igreja, você nunca mais volta aqui, não tem jeito mais para você, agora o diabo que te carregue. Não é isso não, irmão. Era um conselho para que ele entendesse que aquilo que ele estava fazendo era errado. O maior problema é que essa igreja, ela estava desligada para esse tipo de coisa. Eles estavam soberbos, como se nada estivesse acontecendo. Agora também tem a igreja de Filipos, aos filipenses. Essa igreja tinha um problema seríssimo, mas que se nós não estudarmos atentamente a carta que Paulo envia aos filipenses, você não consegue ver. A carta, inclusive a carta aos filipenses, é considerada como o mais doce dos escritos de Paulo. A carta é cheia de alegria, tudo era motivo de gratidão. Paulo estava feliz até diante de uma perspectiva de morte. Sabe o que Paulo diz? Diz assim comigo: o viver para mim. Não, mas fala mais alto: o viver para mim é Cristo. Agora enche a boca e fala assim: o morrer é lucro. Diminuiu, viu? Uma pessoa, para falar que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está convicto da salvação dele. Sabe o que ele está querendo falar? Esse mundo para mim já não tem mais graça se não for com Jesus. Mas no capítulo 2 ele começa a esboçar de forma leve o que está acontecendo no meio da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo,
nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo começou a esboçar, quando ele diz, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Significa que essa igreja estava tendo a mesma visão? Te fiz uma pergunta. Significa que essa igreja estava tendo a mesma visão? Não. Mas no capítulo 4, ele revela onde está o problema, inclusive com nomes. Escute, quando Paulo, ou qualquer outro dos apóstolos, enviava uma carta para uma igreja, ela era lida publicamente, como se fosse nesse culto de quinta-feira. Essa carta era lida publicamente. No caso desse jovem que estava pegando a madrasta dele, imagina a cara do cara lá. Pensa. Agora Filipenses capítulo 4, versículo 2. Paulo cita 2 nomes. Imagina o seu nome sendo citado no culto de quinta-feira, no dia de lavar roupa suja. Pensa. Agora, pastor, por que esse tamanho de introdução? Para poder mostrar para você que isso não é coisa minha. Então, em Filipenses capítulo 4, versículo 2, de acordo com a versão NVI, diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sinti, que está aí 2 nomes, se você tiver filhas, viu? Você colocar. É que vivam em harmonia no Senhor. Só que na versão King James atualizada, diz assim: suplico, pelo amor de Deus, a Evódia e a Sinti que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Significa que essas mulheres não estavam unidas, gente. E se você for mais a fundo ainda, a divisão delas, das duas, estavam provocando mais divisões na igreja. E entenda que quando acontece uma coisa com você, a igreja toda sente, sabe por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Quando você sofre, nós sofremos. Quando você chora, nós choramos. Quando você se alegra, nós nos alegramos. Porque nós somos um corpo, onde Cristo é a cabeça. Agora, 2 mulheres sendo seus nomes mencionados publicamente. Se fosse no dia de hoje, eu acho que eles iam pedir a cabeça do pastor. Ia sair nos noticiários. Pastor menciona o nome de 2 pessoas. Nunca mais eu volto naquela igreja, fala meu nome em público. Tá pensando o quê? Tá achando o quê? Tá achando que é assim que eu vou batizar assim? Não. Mas igrejas têm problemas. Você estava aqui domingo, você ouviu o testemunho da Cristiane e do Daniel? Que quando eu cheguei, rejeitado 99,9% das pessoas. O que esse menino vai fazer aqui? Isso vai dar nada. Você viu o que a Cristiane falou? Tá vendo? O tempo vai passando, a gente não sabe disso. Ó. As pessoas reclamavam porque eu elogiava a Marina aqui. Elogiar a mulher, você tem que fazer isso aí em casa. Eu aposto que era mulher que não recebia elogio do marido, cambado de invejosa. Então elas estariam felizes se eu estivesse falando, essa mulher não presta. Gente, minha mulher não presta. Minha mulher não está com nada. Aí eles falam. Então a igreja tem problemas, está vendo? Teve gente que foi embora da igreja porque eu elogiava a Marina. Escute uma coisa, tem pessoas que vão sair da sua vida porque Deus está fazendo questão que saiam. Porque se elas não saírem, isso pode impedir o seu crescimento. Então pessoas vão sair, amigos vão sair, a fim de que você cresça. Cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Graças a Deus que foi embora. Está em outra igreja bem, né? Falando lá com o pastor, não pode falar da mulher dele. Então note que a igreja, ela tem os seus... Ela é maravilhosa, mas ela tem os seus problemas, porque a igreja ela é composta de pessoas. E eu vou te pedir uma coisa, existem pessoas que procuram a igreja perfeita. Se você encontrar a igreja perfeita, por favor, não entra nela. Você vai estragar essa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não é essas 4 paredes aqui não, gente. A igreja é eu e você. E nós temos nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Às vezes você vai fazer uma coisa que não vai me agradar, às vezes eu vou fazer alguma coisa que vai te agradar. Essa mensagem, por exemplo, não é aquela lasanha que você come todo dia. Essa ministração que você come não é aquela picanha que você come todo dia. Se você não come, eu estou profetizando, fala amém. Essa aqui é aquele giló, que tem dessa terra, sabe?
Mas é preciso, porque isso vai te nutrir. Fala amém. Então agora, no lavar a roupa suja, nós temos uma igreja endereçada, uma carta endereçada a mensageiros. Carta a mensageiros, Henrique 3:22. Então, igreja querida, eu preciso falar para vocês que ainda, para alcançar aquilo que Deus tem para nós precisamos de alcançar maturidade. Sem maturidade vai ser impossível de nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Eu vou falar de coisas aqui para vocês que parecem coisas tão bobas, tão tolas, mas é necessário. Uma das coisas que causou indignação em Paulo era o desejo dele entregar para a igreja riquezas, mas eles ainda não conseguirem assimilar isso. Então, ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Eu estou a fim de entregar. Gente, sabe quem que é Paulo? Paulo é o cara do Novo Testamento. Ele escreveu quase que 50% do Novo Testamento. Paulo é aquele que Pedro, quando escreveu sua carta, disse assim: irmãos, existem coisas em Paulo que ele escreve que são difíceis de entender. Pedro andou com Jesus, treinado por Jesus, disse que Paulo escreveu coisas difíceis de entender. É Paulo, gente, que queria, meu Deus do céu. Então, hoje nós poderíamos estar falando de muitas coisas, como nós devemos nos posicionar na questão do aborto, na erotização das crianças, na guerra cultural que nós estamos vivendo, porque acredite você ou não, nós estamos vivendo uma guerra cultural. Agora eu só preciso que você entenda que a palavra do Senhor diz assim, que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então escute, nessa guerra cultural que nós estamos vivendo no Brasil, que parece que a nação está dividida politicamente, se você estiver centrado no reino dos céus, você será inabalável. Nada vai te parar, não. Mas eu vou dar leite para vocês. O meu pai sempre disse: Henrique, quando o problema é entre uma, duas pessoas, você leva para o gabinete. Mas quando o problema tenta inflamar na igreja, você precisa levar para o altar. Agora, existe uma outra situação também, é que existem algumas pessoas que falam assim: pastor, você pode conversar com fulano? É igual aquela pessoa que você vem, você ministra aquela palavra sobre casamento, o que a mulher tem que fazer, o que o homem tem que fazer para poder alcançar o sucesso. Você fala 40 minutos sobre o assunto, acaba o culto, você acha que as pessoas estão cheias de esperança para melhorar. Aí vem uma pessoa e fala assim: pastor, você pode orar para o meu casamento? Não acredito. Eu não acredito que tem que orar para o casamento. Você não precisa de oração para o seu casamento, você precisa de atitude para mudar seu casamento. Então, escuta aqui. Se uma palavra de altar não muda o seu coração, uma conversa com as minhas palavras não tem o poder de convencer. Porque aquilo que está acontecendo aqui é a palavra de Deus para você, palavra para o seu coração. Então, você precisa de entender, e eu preciso de dizer para as jovens senhoras casadas da igreja: há divisão entre vocês. Jovens senhoras casadas, há divisão entre vocês. E o fato de vocês serem casadas, jovens senhoras, 22, 23, 24, 25 anos, o fato de vocês serem casadas já significa que tem coisa que vocês não poderiam estar com picuinha. Eu estou dizendo para você porque já aconteceu com uma, já aconteceu com duas, agora está acontecendo com a maioria. Está tendo divisão entre vocês. Coisa que acontece entre adolescentes de 14 anos. Sabe o que vocês estão conseguindo revelar com isso? Que vocês estão longe de alcançar as grandezas que Deus tem para você, porque Deus não entrega grandezas na mão de pessoas imaturas. Então, jovens, senhoras, casadas, vocês precisam se organizar. Tem muita coisa acontecendo entre vocês que vocês precisam ressignificar. Vocês precisam amadurecer isso. Não, às vezes hoje é o dia, hoje eu estou muito bem com o Bruno. Engraçado, essas coisas não acontecem com o homem, já viu isso, gente?
Vocês já viram quando acontece essas coisas? Nós é muito papo reto. Deu, não deu. Entendeu? E pronto, te perdoa, perdão. Vai, mano, te falar aqui, ó. Perdoado, mas você falou uns negócios aí que não dá para nós dois ficar andando juntos mais não. Mas nós é da mesma igreja, tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Salve aí, é nóis. Mas mulher, gente. Ô pai. E o problema, sabe o que me deixa mais indignado? Sabe o que é? É que os esposos, os maridos, às vezes eles entram no negócio. Sabe que tipo de homem que é esse? Cláudio Duarte diria: bando de banana. Gente do céu, que homem bananão. Ai, pastor, mas você não... Pastor, mas as outras não fez errado com a minha esposa? Fez não, cara. Fez não. Se você for escutar o que as pessoas fazem com você na vida, você não vai ser alguém grande. Não tem a ver com aquilo que fizeram com você, tem a ver com aquilo que você faz ou fez com aquilo que fizeram com você. Pega isso. Você já viu um filmezinho que está passando no Facebook de um garoto que ele tinha um problema que ia ficar... Você já viu? Eu esqueci como é que é. É uma síndrome. Eu esqueci o nome. Tourette. Sei lá. É um trem esquisito, assim, começa com touro. Tourette. E ele é pequeno. Ele fica... Aí o professor está ensinando. Raiz quadrada. Aí a classe inteira começa a rir. Aí ele perde a paciência, chama ele na frente, passa vergonha no menino. Por que você fica fazendo isso? Vê se tem o nome do filme. O primeiro da classe. É uma lição de vida que você não faz ideia, não. E aí a segunda professora pega e manda o menino pro gabinete. Os amiguinhos dele zombam dele. Só que parece que tinha um dia, como se fosse na formatura, o diretor da escola chama ele lá na frente. Por que você fica fazendo essas coisas? Eu não sei. Eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar. Algo raro. Mas eu queria que você ajudasse. O diretor lavou a roupa suja. Os amiguinhos bateram palmas. E aí eles passaram a entender que aquilo era o problema. Só que ele cresceu. E sabe o que ele se tornou? Um professor. Só que ele ia fazer entrevistas. E as pessoas, os diretores das escolas ficavam... Ele falava: eu estudei muito bem, eu sou muito capacitado. Mas como é que você vai dar aula para crianças de 6, 7 anos? Vão zombar de você. Não, me dá uma oportunidade. Ele bateu em várias portas e pessoas fecharam as portas para ele. Mas teve um dia que alguém abriu as portas da escola. E teve alguém que estava supervisionando as escolas, que ele não sabia. E nem os diretores sabiam. E quando viram ele dar aula, o carinho, o quanto que ele convenceu as crianças, o quanto que ele conseguiu ganhar o coração delas. Ele tratava aquilo normalmente. Ô tio, por que você fica... Ele explicava: porque é uma doença e tal. Ele tratava aquilo, gente, com uma naturalidade. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou como o melhor professor da cidade. E chegou, baseados em fatos reais, essa história. Baseados em fatos reais, igual essa pregação aqui das meninas aí. E aí chegou o dia de ganhar o prêmio. E tava lá os familiares, tava lá os alunos. E ele foi agradecer. Ele agradeceu primeiro aos pais. Depois ele agradeceu os alunos. Se eu não estiver enganado, depois você olha lá assim. Mas eu gravei uma coisa que ele agradeceu. Sabe quem que ele agradeceu? A doença. Como assim agradecer a doença? Eu quero agradecer a doença porque ela que me fez chegar aonde eu cheguei. Sabe o que isso significa? Que enquanto você está sofrendo algumas coisas e se vitimizando, tem gente que está fazendo essas coisas trampolins para poder vencer na vida. Então
Não, jovens senhoras, não é o que estão falando de você, é o que você está fazendo com o que estão falando de você. Vocês precisam de maturidade, vocês vão chegar aonde com isso? E o problema é que, onde vocês se veem? Eu não vou acabar não, pode sentar aí. Quem manda nessa igreja aqui ainda é Deus, e Ele falou que eu tenho que continuar. Então vem cá, Bruno, vem cá. Gente, desde quando eu cheguei aqui, eu treinei o Bruno para ser um pastor. Desde quando eu cheguei, eu não sabia, né? Eu vou falar, eu sou bobo. Nós já vivemos tanta coisa, Bruno. Eu lembro do dia que eu estava capinando, morava aqui no bairro Gomes, capinando no quintal de casa. E eu chamei o Bruno para me ajudar, que arrependimento, tinha que ter chamado outro. Trabalhei sozinho. Aí rastelamos, que mato e tal. Falei, Bruno, mas nós vamos jogar esse trem fora? Não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Apareceu 5 minutos lá em casa, lá, puxando uma corda, que eu fui ver o Bruno trazendo um cavalo. Falei, o que é isso, Bruno? Falei, não, vai acabar com esse mato igual cavalo, vou comer isso aí tudo e pronto. Mano, sério, ele devolve esse cavalo que eles vão achar que você está roubando isso aí, meu. Bruno, põe a mão na cabeça. Fala assim, Deus, me dá discernimento. Me dá discernimento. Levanta as mãos para o Bruno. Fala, Senhor, dá discernimento para o Bruno. Agora levanta sua mão para você sim e fala, Senhor, me dá discernimento. Por que eu estou falando isso? Porque o Bruno, ele já é quase um pastor. Só que eu estou falando para você que ajudar ele em oração, igreja. O Bruno precisa de algo que é discernimento. Sabe para quê, Bruno? Para na sua liderança você não ficar perdido quando aconteceu alguma coisa com um grupo e acontecer outro com o outro. Deixa eu te contar uma coisa aqui. No reino de Deus não existe partidarismo. Se a minha esposa estiver errada, eu vou ter que corrigi-la segundo a palavra de Deus. Se eu estiver errado, a igreja tem condição de me corrigir. E se o meu filho estiver errado, não é porque é meu filho, não. Ele terá que receber correção. Obrigado, Bruno. Vamos aplaudir o Bruno aí, que a liderança dele é um sucesso. Então eu quero falar para vocês, maridos que casaram há pouco tempo agora, que essas mulheres de vocês estão parecendo mulher abacaxi, porque só tem mulher abacaxi onde tem uma banana. É que às vezes aconteciam algumas coisas comigo no meu namoro com Marina e até no início do casamento, e ela está aqui, gente, e não me deixa mentir. Às vezes a Marina sofria algumas coisas por parte de pessoas, o meu coração sangrava, a Marina chorava e eu não entrava. Escute, a Bíblia fala que você tem que tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. Ame a sua esposa, dê a vida por ela. Mas sabe o que aconteceu? A Marina não teve pai presente. Então alguém tinha que ensinar para a Marina como que ela poderia crescer na vida. E esse alguém tinha que ser eu. Então às vezes tinha coisas que machucavam a Marina. Eu sabia que às vezes a Marina estava certa, mas eu não entrava. Sabe por que eu não entrava? Porque eu estava preparando a Marina para a minha ausência. Deixa eu te falar aqui, às vezes o jeito que vocês estão tratando a esposa de vocês, parece que lá no serviço, quando alguém querer montar nas costas dela, vocês vão estar lá para poder defender. Não vai estar. E outra coisa, se amanhã vocês morrerem porque ninguém aqui é imortal, como é que vai ficar a esposa de vocês? Então você tem que preparar as pessoas para a sua ausência. Irmão, hoje você não mexe com a Marina, não. Que ela aprendeu. Você acha que não dá? Gente, teve uma vez que eu lembro do irmão da Marina, já namorava ainda. O irmão da Marina bateu nela. Machucou a Marina. Ah, gente, me subiu uma ira. Me subiu uma raiva no coração. Deu vontade de partir para cima. Só que eu tinha que me colocar na condição que eu estava. Eu era namorado, eu não era pai, não era mãe, não. E tem outra coisa. Se eu entrasse naquilo, hoje eu e ele temos boa relação. Tem 4 meses que a gente nem conversa. Mas é porque a gente se vê a cada 2 meses. E quando vê ele é calado. É a personalidade dele. Nós não temos problema nenhum não, graças a Deus. E presta bastante atenção. Hoje ele está casado. A esposa dele está grávida. Vai ter o primeiro filho. Uma família abençoada. Mas se eu tivesse entrado e dasse uma costa nele, porque eu ia pegar aquele menino, eu ia bater nele demais. Porque comigo o negócio é bruto, entendeu? Eu ia bater nele demais. Sabe o que ia acontecer? 2 semanas depois, ele e a Marina iam voltar a conversar, porque eles é irmão. E eu ia arrumar uma inimizade pro resto da minha vida.
Entendeu, maridos? Não tomem partido, porque depois elas voltam a conversar, cambá de bobo. Que mulher assim. Essa. Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Jesus falando para Pedro: Satanás me pediu para poder peneirar vocês como trigo. Versículo 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O que Jesus falou? Vamos ler comigo? Mas eu... Continue. E quando... Mas Jesus, o Senhor tinha que livrar Pedro disso, né? Não, Pedro, eu orei, intercedendo, para que Deus te dê força. Deixa eu te contar uma coisa, que nem Deus está a fim de poupar você de sofrimento, porque Ele sabe que isso vai causar frutos na sua vida. Jesus podia ter falado: não, Pedro, eu vou te livrar disso aí. Não, Ele não livrou. Ele deixou Pedro passar, foi com ele, a fim de que mais tarde você fortaleça os seus amigos e os seus irmãos. Sabe, tem coisa aqui na igreja que, vou te falar, eu nem acredito que ainda existe, mas eu vou falar para vocês. As pessoas perguntam assim: pastor, e foto de biquíni eu posso postar? E foto de sunga eu posso postar? Irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Século 21, só. Um policial, ele sai pra rua de quê? Quando ele vai trabalhar? De farda. Um pastor, quando ele vai pregar, ele vai de quê? Descolado. Escuta. Traje de praia é o que, gente? Gente, eu sou de uma época, quando eu fui na praia, as irmãs tinham que usar uma saia no pé. Que dó dessas irmãs, gente. Gente, traje de praia é biquíni, é maiô, é piscina, a mesma coisa. Então você está lá com sua família, vai usar o traje, não tem problema não. Agora eu preciso dar um conselho para você. Deixa eu te falar aqui. Você que sente uma necessidade de mostrar o seu corpo, seja homem ou mulher, quando você tiver com 80 anos de idade, vão curtir as suas redes sociais pela sua beleza ou pelo seu caráter? Porque 80 anos... O problema não é o porquê, é qual a motivação que está por trás disso. Agora eu vou te falar para você o exemplo da minha casa. A minha esposa não é modelo para ninguém ficar vendo. A minha não. Nós podemos ir para a praia, para a piscina, ela pode usar, eu posso usar. Sabe por que eu estou falando isso para você? E coloque amor nas minhas palavras. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então você pode tudo que você quiser, te convém. Vou falar uma coisa para você aqui, cuidado, porque às vezes tem coisas que você está abrindo portas e legalidades para o diabo trabalhar na sua vida. Aqui, ó, o dia que você esquecer de elogiar a sua esposa ou o seu esposo, e alguém entrar lá no Instagram e fazer aquele negócio, como é que é aquele negócio lá de curtir a foto atual e um a outro? Como é que é aquele negócio? Como é que é? Hackear? Não, hackear é você entrar no negócio do outro. Como é que é? Stalkear. Isso é uma paquera virtual, não é? O dia que você não falar que ela tá linda, ou o dia que você não falar que ele tá lindo, alguém entrar lá e stalkear, você pode ter certeza que o coração dele ou dela vai se encurvar. E ainda mais se for nessa foto de biquíni ou de sunga. Meu marido não importa, de repente ele não tem um conhecimento. Isso pode vir a acontecer. Ou o meu marido, não, ele é crente, está na igreja tem 20 anos e ele não importa. De repente é porque ele gosta que os outros olhem você, é porque ele também gosta de olhar as outras. Irmãos, coloque amor nas minhas palavras. Podia estar trazendo uma ministração de júbilo para você, mas eu quero que você viva bem com sua família. Então você vai para esses lugares, usa, é traje. Agora cuidado com a motivação que está por trás disso. Fale isso para você com amor. O segredo do sucesso está no equilíbrio.
E as dificuldades da vida vão aparecer para você. O que você precisa fazer é parar de resistir. Para de resistir o que Deus está fazendo, te incomodando. As coisas estão dando errado para você na sua vida financeira. As coisas estão dando errado para você nos seus relacionamentos, no serviço. E você ainda continua resistindo Deus. Jacó resistiu Deus até que foi ferido na coxa. Paulo resistiu Jesus até que caiu do cavalo. E você está cheio de problema e continua resistindo Deus. Mudanças necessárias na sua vida. Equilíbrio. Você precisa entender isso. Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Então por que você está lutando com jovens senhoras, mulheres? Por que você está lutando com a menina do lado? Nós somos irmãos, somos irmãs. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Você precisa ter equilíbrio para você poder vencer na sua vida. Deixa eu te contar uma coisa. Nós estávamos aqui sonhando, nós fomos para um galpão, 300 metros. Fala glória a Deus. Aí tinha um rapaz bonzinho lá em frente, que, nossa, pai do céu, soltava bomba, jogava tijolo, teia, capacete, deixava nós cultuar não, aparecia lá pondo a mão aqui numa arma, a ponto de eu ter que orar, sabe? Aí veio o processo da pandemia. Nós tivemos que voltar para cá, prudente. Nós vamos ficar pagando aluguel, sendo que a gente tem nosso caixotinho aqui. Voltamos para cá. Ai meu Deus, e agora? Era um sonho que... O sonho não morreu. Não vão fazer a gente parar. Se o diabo achou que isso seria uma arma para poder fazer parar, ele perdeu, porque a igreja, cada dia que passa, vem mais gente. Sabe, deixa eu te falar, a gente estava estudando uma possibilidade de ir para um outro lugar. Talvez em janeiro. A gente já tinha olhado o local já. E eu pedindo confirmação para Deus. Gente, era um lugar de 500 metros para a área de culto. Mais umas 4 ou 5 salas para a gente colocar as crianças. Era mais um sonho que ia se realizar. E nós orando. O que aconteceu? Passou em frente ao lugar. Alugaram. Ai meu Deus. Irmão, se a gente estava sonhando com aquilo ali e já era grande, imagina o que Deus tem para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá fresquinho aí? Tá gostoso o ambiente? Entrou uma pessoa aqui na igreja, uma família, que nós vamos orar por ela, e sentiu que estava fazendo calor. Falei, pastor, vamos colocar um climatizador aí? Mano, vamos, né? Quanto que fica esse investimento? Barato, 14 mil reais. Baratinho. Vamos colocar esse trem, mãe. Mas deixa eu te falar aqui. Dá para fazer um livro daqueles que a gente compra um carro? Você divide lá em suaves prestações de 50 vezes? Pastor, eu vou ofertar isso para a igreja. Você sabe o que ele falou para mim? E era coisa que você que está aqui, você sabe que desde dezembro do ano passado nós estávamos falando, nós vamos colocar alguma coisa aqui. Só que a gente fez um investimento muito alto lá, que para a glória de Deus está guardado. Nós vamos usar ele. E aí eu falei, sério? Ele falou, eu estava numa igreja que era boa, mas eu pedi para Deus um direcionamento. Eu preciso de um lugar que as minhas filhas, os meus filhos se sintam acolhidos e tenham um projeto para eles. Os meus filhos davam desculpa para não ir na igreja que a gente estava. Pastor de lá é maravilhoso, a gente não tem problema nenhum. Pastor, mas desde o primeiro dia que a gente veio aqui, teve um culto, que era num domingo, era 1h da tarde, o culto que a gente ia participar era o culto das 20 horas, era 1h da tarde, as minhas filhas estavam arrumando a roupa para ir para o culto. Pastor, tem dinheiro que paga isso não. Sabe o que aconteceu? Aí nós vamos conversar, para colocar, porque está na divisa. Pode. Foi lá eu, Juninho. Pode colocar.
Falei, esse trem tá estranho. Pode colocar. Vim cá, furei o buraco, pedreiro é eu mesmo. Servente é o Lucas. Pensa pra você ver. Se você não olha demais não, porque senão você vai ver tudo torto. Aí o que aconteceu? Fomos no outro dia, vamos ver que tamanho de buraco é esse aí? Não, vai colocar esse trem aqui não. Falei, oh meu Deus. Oh Senhor. Aí nós conversamos, 1 hora de negociação. Não, então pode colocar. Colocou. Ô glória. Colocou. Calou agora, pode instalar aqui que nós vamos ter um arzão aqui, ó. Mas mandou tirar. Mandou tirar, velho. Vai tirar. Aqui não dá para colocar porque é baixo, né? Se ficar ali para você ver, a Suzana, vai matar a Suzana, coitada. Não dá. Gente, vai ter que tirar. Nós estamos estudando a outra possibilidade, ver se tira o tecladista, alguma coisa. Sem nós vamos ficar, não. Aí meu irmão me falou assim, tem alguma coisa aí nesse trem, isso, tu vai ter problema lá longe, essa igreja sua. Falei, não é, cara, sabe por quê? É porque o tamanho das dificuldades revela a grandeza do projeto. Então deixa eu te falar aqui, quando essas dificuldades bater na sua, sabe? Faz disso um trampolim para você crescer. Deixa eu dizer algo aqui para trazer leveza para o seu coração, você quer? Você quer? Eu chamei uma das pessoas que trabalha na liderança comigo. Falei, toda vez que eu preciso de você no WhatsApp, eu estou vendo lá que você não está lá, você sumiu, você não está, sei lá, parece que você tirou esse trem. O que aconteceu? Não, pastor, eu tirei o vice por último. Entendi. Deixa eu te falar aqui. Qual que é um dos nossos valores aqui da igreja? Ela falou transparência. Eu falei, pois é, ué. Você está ocultando a última vez que você apareceu lá? Agora, deixa eu te falar aqui, deixa eu trazer uma leveza para o seu coração. Você não é obrigado a fazer isso, tá? Tá lá essa possibilidade para você fazer. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Se você está tirando isso do seu WhatsApp, porque você não quer responder uma pessoa na hora, tira isso só e responde ao que você quiser. Eu não tenho senso de urgência em WhatsApp. Você mandou 1h da tarde, se eu quiser te responder no outro dia, eu te respondo. E você vai ver lá os vezinhos azul ainda lá. Isso aqui é só para trazer leveza para o seu coração. Porque às vezes você fala assim, não é porque talvez alguém me manda mensagem, eu não quero responder, não sei o quê, papapá. Só para trazer leveza para o seu coração. Você não é obrigado, não. Se você quiser continuar assim, pode continuar. Estou só falando para você, responde a hora que você quiser. O aplicativo é seu, o telefone é seu. Se isso for um motivo para você poder ficar se escondendo, para com isso. Faz a vida ser mais leve para você, porque já está cheio de tanta coisa, sabe? Irmão, dificuldade todo mundo tem na vida. Agora o que revela os vencedores é como você vai passar por elas. Porque as suas atitudes revelam a sua altitude. Agora vocês podem ir lá tocar. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você entrou aqui a primeira vez. Pode ter achado algo pesado. Mas isso só revela a nossa seriedade. E é nessa seriedade que nós queremos tratar você com amor, com carinho, confrontando você para você crescer. Deixa eu te dizer uma coisa. Haverá um dia que eu vou ter que prestar contas. Eu vou ter que prestar conta do jeito que eu trato a minha mulher. Eu vou ter que prestar contas do jeito que eu trato meus filhos. E eu vou ter que prestar conta de como que eu cuidei da igreja de Deus. E eu não quero ser negligente. A palavra que arde no meu coração para eu ouvir da parte de Deus é: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Pai. Eu assumi uma responsabilidade diante de Deus, que é de fazer você crescer e não negociar isso de forma